Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje nós vamos fazer uma pintura muito bonita. Bambu com pedras. Vamos começar com a nossa pedra. Vamos fazer uma pedra nesse formato. Assim, mais disforme, ela está mais de lado. Usando o pincel um pouco aberto, para nós criarmos esses nuances, né, que a pedra tem. A gente bate um pouquinho mais assim, então traz para frente como se fosse uma saliência da pedra. Isso quando seca dá um efeito muito bonito. Sempre cuidado com o papel de arroz para não rasgar, porque pode acontecer. Ele é muito, principalmente a depender da qualidade, ele é muito frágil, né? Um pouquinho mais aqui embaixo. Vê que o meu pincel está completamente aberto, ó, né? Eu vou criando aqui os efeitos que eu quero da pedra. Obviamente que depois eu vou colocar alguns outros detalhes. Hoje nós vamos fazer o que eu falo para vocês sempre, do bambu já com este pincel. Então é uma técnica um pouco mais difícil, mas qualquer um pode fazer. Basta estudar direitinho, né? Basta, ó. Subimos. Um pouquinho de lado, subimos. E subimos. Aqui eu completo até a parte de baixo. Nós temos aqui já o nosso primeiro bambu. Nosso segundo vai sair daqui de trás da pedra, ó. Nosso terceiro daqui. Agora nós vamos para os nós do bambu. Eu vou usar o negro para dar o efeito que a gente quer, né? Ó. Olha que bonito vai ficando, né? Vale a pena estudar bem cada técnica, porque os nós, a depender da altura, ou eles têm uma curvinha para cima ou para baixo. Então depende, né? Aqui nós vamos fazer a nossa primeira galinho, né? Caindo para cá. Esse outro já sobe para cá, ó. Aqui. Fazendo a nossa composição simples, mas bastante objetiva e bonita, vocês vão ver. Olha, eu uso o mesmo pincel. Agora sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte, porque às vezes o pincel encharca e o papel de arroz ele costuma juntar as pinceladas ou as folhas, e aí nós, em geral, podemos ter algum tipo de problema. Vou fazer a primeira folha aqui assim, com bastante cuidado, a segunda cruzando aqui. Vou trazer a minha tinta para cá, e assim fazendo melhor. Outro para cá. Eu não vou carregar muito hoje as folhas, exatamente para nós termos um bambu simples, bonito. Molho o pincel, obviamente o pincel deve estar muito bem umedecido, senão ele tem uma tendência de abrir, aí pode prejudicar a sua técnica. Estou fazendo a combinação de folha normal, aquela que eu falei para vocês em outros vídeos, né? Existem, como eu disse, uma pedagogia muito boa, onde mostra as combinações de uma folha, duas folhas, três folhas. E na verdade depois é você juntar essas combinações para ter os galhos com uma perspectiva bem bonita. Ó. Olha que interessante
vai ficando o nosso bambu. Aqui tem umas que sobem. É o estudo de folhas duplas, né? Molhamos um pouquinho mais o pincel. Limpo o excesso para não ter problema. E aqui embaixo nós colocamos um conjunto mais de folhas agora. Cruzo duas, uma para cá, outra para cima e outra para lá. Na verdade nós temos as folhas de frente, né? Elas podem ser feitas de lado ou de frente. Aqui eu estou usando as folhas de frente para ter uma perspectiva um pouquinho diferente, tá? Muito bem, vamos ver o que a gente pode agora acrescentar. Aqui nós vamos colocando os galinhos intermediários, ó. Criando uma beleza, né? Da mesma forma aqui, ó. Vamos criando os nuances, né? E o nosso bambu vai começando a tomar forma. Agora nós temos que colocar um pouquinho as folhas que estão por trás, na parte de trás. Então elas não têm o negro tão carregado. Elas, ao contrário, têm um tom mais cinza. Ó. Essas já estão mais atrás. Sempre vou limpando o pincel, porque como é papel de arroz, a gente pode mesclar um pouco as... Aqui põe um pouquinho mais aqui, um pouquinho mesclado aqui. Ó. Criamos já uma primeira perspectiva no nosso bambu, né? Tá? Muito bem. Vamos colocar algumas aqui mais distantes, ó. O bambu nosso, né? Elas já estão assim mais disformes, porque mesclam com outras folhas. E elas estão já a parte de trás. Ela vai compondo aí uma beleza diferente, ó. Olha que bonito. Muito bem. Agora nós vamos colocar outros elementos. Eu penso que uma orquídea poderia ficar bonita, crisântemo ou qualquer outro dos 4 cavaleiros. Eu acho que a orquídea aqui ela vai compor melhor pela questão da pedra. Nós vamos fazer uma orquídea bem bonita. Deixa eu colocar apenas um pouquinho mais de tinta aqui. Depois nós podemos colocar um pássaro, como sempre, algum outro personagem que vai nos ajudar na nossa composição. Então vamos lá. Nossa orquídea vai sair daqui de lado, a primeira folha aqui. A segunda, como eu sempre disse, ela faz esse, como se fosse um olho aí, né? Terceira para cá. A mesma técnica eu aplico aqui do lado, né? Então ela vai criando aí a beleza, né? Como se ela tivesse quase que saindo todas do mesmo lugar. Olha que interessante ficou a nossa orquídea saindo daqui, né? Então agora nós temos que ir para as flores. Eu vou fazer as flores com um toquezinho de cor para, como eu sempre digo, dar uma beleza diferente, né? Vou tirar o excesso também, para não complicar no caso do papel de arroz. Começamos pela parte aqui baixa. Ó, olha que bonito vai ficando tudo. Eu posso também colocar a ponta do pincel um pouquinho de negro só para dar uma... Olha que expressão bonita ficou a nossa flor da nossa orquídea. Fazemos aqui o galinho. Aqui aquelas que ainda estão brotando.
temos meio que uma orquídea um pouquinho solitária aqui. Então não sei se nós vamos colocar uma outra flor aqui ou caída para cá, tá? As duas opções elas podem ter resultados bastante satisfatórios, né? Se nós pensarmos num terceiro elemento aqui, um passarinho, por exemplo, nós já temos que pensar aonde vai estar esse passarinho. A altura que ele pode estar, se ele vai estar pousado num galho ou não, se vai estar no chão, né? Isso vai definir também a ideia da composição da orquídea, tá? Eu vou colocar uma para cá, ó. Vou colocar aqui uma. Dá uma orquídea com uma expressão um pouco mais forte, né, do que a outra. Mas olha que beleza ficou a nossa ideia. Então agora nós vamos para o passarinho. Vamos fazer aqui o nosso passarinho agora. Sempre fazemos. Começamos pelo biquinho. Vamos fazer ele olhando mais para cima. Passarinho desconfiado. Aqui o olhinho dele. Lembrando, como nós sempre falamos, que ele tem que estar no intervalo das duas... Da linha do centro, né? Aonde a gente posiciona ele. Esse eu já vou fazer o brilhinho do olhinho dele na parte de trás. Ele dá uma... já não dá uma expressão doce. É uma expressão mais de curioso. Mas as duas são corretas, tá? As duas são dois posicionamentos que eu gosto muito. O da frente eu tenho a impressão que dá um olharzinho mais doce nele. Vamos fazer aqui a parte da cabecinha. Parte de baixo. Como ele está olhando para cima, o corpinho dele, né? As costinhas têm que estar para cima. A gente faz aqui as costinhas dele. Como se fosse um ovo aqui, né? Os chineses falam muito assim, fazer um formato de um ovo. E aí você tem as costinhas dele. Aqui a gente ajusta a cabecinha. Bem. Agora eu coloco as asinhas, né? Daqui. Assim, ó. A parte de cima, a asinha só se vê um pouquinho. E o rabinho aqui, ó. Ó, que bonito fica. Agora eu venho completando a perspectiva aqui, né? Vou apenas usar um outro pincel para não confundir aqui as cores. Então aqui eu ajusto aqui o rabinho dele, ó. Ele fica bem bonitinho. Aqui na parte de baixo é onde vai sair a patinha dele, que ele está apoiadinho, então ela vai um pouquinho mais para cá. Aqui é onde sai a patinha. A outra patinha ela não aparece muito, ela aparece só os dedinhos, vocês vão ver. Então, aqui a gente vem na primeira patinha, ó. Desce aqui, não é difícil. Segue aqui a sequência do primeiro dedinho, aí aqui do segundo dedinho, terceiro mais em cima e o outro aqui, ó. E esse daqui que eu falei para vocês, ele quase não aparece, ó. Tá aí só, ele tá meio sentadinho em cima dessa patinha, né? Como a gente sempre faz nos outros vídeos, eu vou colocar o biquinho dele com o ocre, porque aí a gente tem uma cor mais viva e vocês vão ver como muda o biquinho, né? Só ajustar aqui no olhinho aqui, esse pequeno detalhezinho aqui do biquinho, ó. E então aqui eu coloco o ocre. Sempre com cuidado para não invadir. Que o papel de arroz ele é bem delicado, então
ele pode invadir um pouquinho. Aqui na parte de baixo do olhinho e do lado. Então dá um aspectozinho mais doce. Tá? Muito bem, temos o nosso passarinho curioso aí. E agora nós precisamos ver alguns outros elementos da pintura. Agora que nós terminamos a nossa pintura, bem simples, bonita, eu espero que você seja capaz de reproduzi-la em sua casa. Um grande abraço e até a próxima.